Tá conectado? De Deus foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor, Jesus, por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, amado. Que bom que você está nos assistindo nessa noite. Convide seus amigos, né? Dê uma saudação aí, envie o seu recadinho, o seu pedido de oração. Nós estamos muito felizes em estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor, e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite. Então envia mensagem para os teus amigos, né? Tira uma selfie, marca aí a hashtag da nossa igreja, que é Juntos, né? De todo o coração, e publica aí nas redes sociais e marque, né, as redes sociais da igreja, para a gente ver você, saber que você está nos assistindo, né? Você também pode dizer para a gente, né, se você é daqui de Paranaíba, se você é de outra cidade, né, coloca aí de onde você é e compartilha com a gente que você está nos assistindo nessa noite, né? Nós estamos muito felizes e eu quero orar nesse momento e orar pela tua vida, pela palavra que Deus tem para nós nessa noite, né? Pai, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. E eu sei, ó Deus, que nessa noite o Senhor tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa falar com cada pessoa que está nos assistindo. Essa é uma noite de milagre, é uma noite, ó Deus, de avivamento da nossa fé. Ó Deus, é um tempo de nós estarmos refletindo naquilo que o Senhor tem para nós, diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Então fala conosco, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora, nesse momento, você fica com os avisos, né, para você saber o que está acontecendo na nossa igreja, mesmo quando a gente não está se reunindo aqui no templo, mas muitas coisas estão acontecendo aí para você ter o conhecimento daquilo que a igreja tem feito, né? Graça e paz. Isso é uma informação importante para você que participa dos nossos cursos presenciais. Eles estão temporariamente adiados. Assim que tivermos novas informações, nós avisaremos você. Fique atento às nossas redes sociais. Clama a mim e eu te responderei. Jeremias 33:3.
Esse é o tema da nossa Atitude 333 e nesse momento foi estendida. Aumentaremos o tempo de oração. E eu quero convidar você para participar junto conosco desse momento. As instruções de como acontecer você vai receber na sua célula online. A nossa célula é online. Você vai escolher 3 famílias, vai orar 3 vezes ao dia, durante 3 semanas por essas famílias. E vai entrar em contato e pedir pedidos de oração, vai recolher os pedidos de oração. Nós vamos nos unir mais uma vez em oração. Temos visto o quanto Deus tem nos abençoado. Somos prova viva. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Muitos testemunhos chegaram. E nós cremos nessa palavra, que se nós orarmos, o Senhor continuará nos respondendo. Mesmo à distância, nós estaremos unidos em oração, debaixo dessa palavra poderosa. Clama a mim e eu te responderei. Eu conto com você. Olá, você tem mais de 60 anos, tem alguma doença crônica, está de quarentena por conta do coronavírus. Nós queremos dizer para você, fique em casa. Nós queremos te servir. Nós da Juventude Viva, da Primeira Igreja Batista, nós iremos para você caso você precise ir no mercado, caso você precise fazer uma compra, caso você precise levar algum encaminhamento, algum pedido de exame, entre em contato com este telefone 99804-8001. Entre em contato, mande sua mensagem, sua solicitação, que nós iremos servir você. Deus abençoe sua vida. Você está passando por um momento difícil? A sua família está passando por um momento difícil? Nós queremos ajudar você. Por isso abrimos uma central de oração. Você pode ligar para nós e receberá uma oração. Esse momento é muito especial porque cremos que a oração e a fé podem mudar a sua história. Também criamos no site dessa igreja um link onde você pode deixar registrado o seu pedido de oração. Dessa maneira, nós queremos ajudar você, unindo a nossa fé, unindo o nosso coração nesse momento. E cremos que essa fé junta vai fazer toda a diferença para a sua vida. Entre em contato pelo nosso site, pelo nosso telefone que vai aparecer aqui na sua tela. Abençoados pelo Senhor. Nós vamos ter nesse instante o nosso momento de dízimos e ofertas. Nós vamos colocar aí a imagem com as informações da nossa igreja, da conta bancária, que você pode fazer a sua oferta. E eu quero ler um texto da palavra de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eu quero desafiar você a realmente ser generoso, a contribuir com a obra do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus fará você abundar em toda riqueza, não para o desperdício, não para a ostentação, mas para, como diz a palavra, o propósito do Senhor ao abençoar o seu povo é para que nós possamos exercitar nossa generosidade, e com isso o nome do Senhor seja exaltado, seja engrandecido e seja adorado. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Enquanto nós louvamos, se você desejar fazer a sua contribuição, você poderá fazê-lo. Você poderá fazer por meio de transferência bancária, ou você pode vir aqui à secretaria da igreja no horário comercial, deixar aqui sua oferta, deixar o seu dízimo, a sua contribuição, e nós vamos estar rogando ao Senhor que derrame bênção sem medida sobre a sua casa. Vamos louvar ao Senhor e logo na sequência nós estaremos orando. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare isso com toda intensidade. Diga: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, quero colocar a sua vida na presença do Senhor. Onde você estiver, na sua casa, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder por cada irmão que está nos acompanhando aqui ao vivo, por aqueles que ainda vão nos assistir, vão nos acompanhar ao longo desta semana, deste mês, ao longo do tempo. E eu quero enviar uma palavra de bênção, Senhor. Tantas casas, tantos lares hoje estão preocupados, ansiosos com os rumos que este mundo vai tomar, com como eles vão poder sustentar a sua família, como vão poder pagar as contas. E eu quero declarar, Senhor, que não vai faltar o pão de cada dia na mesa dos meus irmãos. Eu quero declarar que a tua provisão, a tua bênção e o teu favor estará sobre cada um deles. Eu rogo por aqueles que estão desempregados, abre uma porta de trabalho. Eu rogo pelos empreendedores da nossa igreja, dá estratégias, dá ideias, Senhor, abençoa. Eu rogo, Senhor, por aqueles que de alguma forma estão precisando de um milagre na sua vida financeira. O Senhor é um Deus especialista em milagres. Abençoa o teu povo. Abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama prosperidade sobre o teu povo, sobre cada pessoa que está nos acompanhando. Que a tua bênção, a tua graça possa estar presente na vida, na família, no lar de cada pessoa que nos ouve. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. E o que eu quero compartilhar para você nessa noite, a palavra tem um título: não transforme a sua casa em uma prisão. Não transforme a sua casa em uma prisão, querido. Nós estamos vivendo tempos em que tantas pessoas estão quase que obrigadas a ficar em casa. E nem tanto porque tem um decreto, porque tem uma lei determinando que as pessoas fiquem em casa. Às vezes hoje, se não tivesse nenhum decreto, se não tivesse nenhuma lei determinando que as pessoas permanecessem em casa ou fechassem isso ou aquilo, talvez muitas pessoas, ainda assim, a grande maioria, estaria em casa, preferiria estar em casa, em razão da preocupação com uma doença, de uma epidemia. Então eu quero trazer uma palavra para a sua vida, para que esse tempo que você voluntariamente escolheu ficar em casa, ou que por alguma razão que não depende de você, você precisou permanecer um maior tempo em casa, que esse tempo não se torne uma prisão para você. Eu quero ler um texto em que o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de viagem, foram realmente presos. Eu quero que você observe como esses homens agiram. Eu quero que você observe a reação desses homens e o que Deus fez, operou na vida desses homens, porque nós podemos tirar para a nossa vida ensinamentos preciosos. Vamos acompanhar na palavra de Deus. Diz assim, Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, na presença das autoridades.
e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora, querido, observe o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões. A seguir ele foi batizado, e todos os seus. Querido, meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto nos mostra pessoas em momentos de crise, em momentos de pressão. E talvez seja exatamente isso que nós estamos vivendo nessa época, nesse tempo em que nós estamos vivendo. A crise, o medo. Na nossa cidade, graças a Deus, nós não temos nenhum caso dessa doença, mas todos estão preocupados com o que pode acontecer. Todos estão preocupados com o dia de amanhã, a semana que vem e o mês que vem. Mas eu quero deixar uma palavra para a sua vida, olhando aquilo que nós vemos como reação desses homens. Querido, não ande ansioso com o dia de amanhã. Volte o foco da sua mente, do seu coração. Se acalme, centralize as suas emoções. Se coloque em conexão com Deus. Estes homens não tinham Wi-Fi. Esses homens não tinham 3G nem 4G. Esses homens não tinham um smartphone, eles não tinham um laptop. Mas esses homens estavam conectados com uma realidade espiritual. E eu quero desafiar você a se conectar com essa realidade espiritual. Aqueles homens presos, eles não deixaram que aquela prisão, aquele local em que eles estavam, os separasse, os distanciasse de Deus. E é por isso que eu quero dizer para você nessa noite: não permita que a sua casa se torne uma prisão. Talvez você tenha que permanecer um tempo adicional durante esse período que nós estamos vivendo, mais tempo em casa. Eu sei que há pessoas que têm familiares que estão em grupo de risco, pessoas que precisam se cercar de todos os cuidados, pessoas que estão com os filhos em casa porque não estão tendo aula. E nós começamos a perceber que depois de um certo tempo, confinados, isolados dentro das casas, as pessoas começam a se estressar. As pessoas começam às vezes a se agredir. As pessoas começam a ficar impacientes. E eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Não transforme a sua casa numa prisão. Não transforme a sua casa num ambiente de opressão, de sofrimento. Não transforme a sua casa num ambiente em que não há paz. Porque você precisa se conectar a Deus, como estes homens se conectaram. Eu tiro algumas lições desse texto para a minha vida. Algumas lições muito importantes. A primeira é que no momento de crise, nós revelamos aquilo que realmente está no nosso coração. Primeira coisa que eu observo nesse texto: quantas pessoas, se estivessem
na mesma situação que Paulo e Silas. Esses homens estavam pregando a palavra. Esses homens estavam fazendo a obra de Deus. Esses homens eram romanos, cidadãos romanos. Eles não poderiam ter sido presos e açoitados sem um julgamento. Mas no clamor popular, naquele momento em que a multidão se levantou contra eles, eles foram açoitados e lançados na prisão. E a palavra diz que eles não foram lançados simplesmente em qualquer espaço da prisão. A palavra diz que eles foram lançados no cárcere interior. Alguns estudiosos dizem que o cárcere interior era como se fosse uma masmorra, um porão. Era a parte que ficava debaixo das demais celas. Era a pior parte da prisão. Era o pior lugar para estar. Por ali escorria o esgoto, então era um lugar que cheirava mal. Ali não havia ventilação, ali não havia iluminação. Aqueles homens tinham todos os motivos para estarem reclamando, para se vitimizarem, para olharem para Deus e dizer: Deus, mas nós estamos te servindo, por que nós estamos passando por esse momento de luta? Mas esses homens não fizeram isso. Eles deixaram fluir aquilo que estava no coração deles. E eu quero te fazer uma pergunta, querido. Nesses dias de isolamento, nesses dias de restrição, nesses dias de distanciamento social, o que tem fluído do seu coração? O que tem fluído da sua boca? O que tem saído de palavras, de atos, de você para as outras pessoas? Que mensagem você tem transmitido? Porque às vezes nós olhamos e vemos pessoas agredindo umas às outras, pessoas de alguma maneira querendo impor o seu ponto de vista umas às outras, quando na verdade, como cristãos, nós precisamos deixar fluir aquilo que está dentro de nós. A Bíblia diz que eu e você, nós somos o templo da morada do Espírito Santo de Deus. Da minha boca e da sua boca precisam sair palavras que vão acalentar as pessoas, que vão consolar as pessoas, que vão confortar as pessoas no momento de crise. Não é tempo, querido, de você defender a sua ideologia. Não é tempo de você criticar aquele que pensa diferente de você. Entenda bem, eu não estou dizendo que você não pode ter uma opinião política. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma opinião ou não possa expressá-la. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que existe algo mais importante a ser feito nesse tempo. Existe uma mensagem mais importante a ser dita nesse tempo. Existe uma mensagem que precisa chegar ao coração daquele que está desesperado, ao coração daquele que está em pânico, ao coração daquele que está com medo de ficar doente e morrer, ao coração daquele que está sem nenhuma esperança. Nós temos a esperança, Jesus Cristo é a única esperança. E no momento de pressão, você precisa avaliar a sua vida. Não atue no automático, não responda no automático. Nós revelamos o nosso cristianismo muito mais pelas nossas reações em momentos de crise do que pelas nossas ações quando está tudo bem. Então avalie as suas atitudes, avalie as suas palavras, pese com cuidado as suas palavras. E da sua boca, querido, não saia nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela palavra que for útil para a edificação dos seus irmãos. Que de dentro de você possa fluir o Espírito Santo de Deus, a água viva que você tem dentro de você. Não extinga o Espírito, mas use a autoridade, a unção do Espírito Santo para ministrar na vida das pessoas, para ministrar na vida da sua família, para ministrar na vida da sua família. Eu quero te dar algumas sugestões práticas. Cuide do ambiente na sua casa. Nós já estamos entrando na segunda semana, estamos concluindo já a segunda semana de isolamento, de distanciamento. Tenha cautela, tenha compaixão, tenha um cuidado na hora de conversar com as pessoas na sua casa. Tenha uma dose extra de graça, de amor, um cuidado com as palavras. Porque depois de algum tempo, num ambiente confinado, as pessoas às vezes vão perdendo um pouco a paciência. Então tenha esse cuidado. Outra sugestão prática que eu quero dar para você: tire um tempo para você orar com a sua família, para você ler um texto da palavra de Deus, para você ouvir, para você conversar.
Muitas pessoas estão com tempo sobrando e não estão sabendo usar esse tempo. Use o tempo que Deus está te dando para ministrar a palavra ao coração das pessoas. E comece isso na sua casa. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que se nós não cuidamos dos nossos, da nossa família, nós somos pior do que um infiel, apostatamos da fé. Cuide das pessoas da sua casa, estabeleça uma rotina para que você não fique ali com aquele monte de tempo sobrando e não tenha tempo para nada. A gente conhece pessoas que não têm nenhum compromisso durante o dia, mas elas nunca têm tempo. Nunca tem tempo para ler a Bíblia, elas nunca têm tempo para ministrar a palavra para a sua família, elas nunca têm tempo para ouvir umas às outras. Aproveite esse tempo, se discipline, estabeleça uma rotina em que você tenha um tempo pré-determinado para ministrar a palavra de Deus à sua família. Outra sugestão que eu quero te dar: fique atento às pessoas que estão à sua volta. Fique atento às pessoas que moram na sua rua. Talvez você tenha pessoas que estão na sua rua, que são pessoas às vezes idosas, que vivem sozinhas, ou pessoas que por alguma razão têm dificuldade de locomoção, pessoas às vezes que perderam seu emprego, perderam a sua fonte de renda. Como igreja do Senhor, queridos, vamos estar com os nossos olhos atentos. Às vezes há pessoas à nossa volta, independente de serem da nossa igreja ou não serem, independente da religião dessas pessoas, independente do que elas professam como fé ou não professam, vamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, vamos cuidar. Cuide das pessoas da sua célula, entre em contato, ligue, mande uma mensagem, pergunte como elas estão, saiba como essas pessoas estão e o que você pode fazer para ajudar. Nesse tempo de crise, de dificuldade, deixe fluir aquilo que você tem de bom, deixe fluir a solidariedade, o amor cristão, o cuidado uns pelos outros. Então, o primeiro ensino que nós tiramos dessa palavra é que nos momentos de crise nós podemos revelar aquilo que nós realmente somos, a nossa essência, aquilo que realmente está dentro do nosso coração. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que nos momentos de crise, a oração pode mudar a realidade. Esses homens estavam presos, eles haviam apanhado, eles provavelmente estavam machucados. Eles não foram açoitados simplesmente com uma correia, uma corda. Não, eles foram açoitados com varas. Eles levaram pauladas nas suas costas, nos seus membros. Eles estavam, diz a palavra um pouquinho mais para frente, que eles estavam com vergões. Eles estavam machucados. Esses homens estavam em uma masmorra, um lugar fétido, sem ventilação, com os pés amarrados a um tronco. O tronco naquela época era um instrumento de tortura. Normalmente as pessoas eram amarradas ao tronco pelos pés e pelas mãos e eram torturados. Os apóstolos foram amarrados apenas pelos pés, talvez até como uma ameaça: olha, vocês ainda podem ser torturados, cuidado com as suas atitudes. Mas o que esses homens estavam fazendo à meia-noite? Eles não estavam blasfemando, eles não estavam reclamando, eles não estavam dizendo assim: olha, nós vamos processar esses pretores, nós vamos processar as autoridades porque eles descumpriram a lei. Não, queridos, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam orando e louvando ao Senhor. E é isso que eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Queridos, nós precisamos entender o poder da oração. Nós precisamos entender que a realidade não é apenas aquilo que está à nossa volta, não é apenas aquilo que nós podemos ver, não é apenas aquilo que nos mostra sintomas. A realidade espiritual é muito maior, é muito mais ampla. E esses homens começaram a orar e começaram a adorar a Deus. E Deus abalou o lugar em que eles estavam. Deus mandou um terremoto e Deus os libertou. Talvez, querido, nós estejamos precisando realmente de algo que nos abale, que nos tire da nossa zona de conforto. E talvez o que nós estamos vivendo nesse momento de crise, de uma pandemia, talvez seja o terremoto
que muitos estavam precisando para entregar a sua vida a Jesus. Eu ouvi nesta semana um testemunho de um médico na Itália chamado Julian Urban. Um irmão nosso querido compartilhou. Eu não tive tempo de pesquisar as fontes, mas eu tive o cuidado de falar com esse irmão. E ele me disse que pesquisou até onde foi possível, naturalmente, as fontes, e é algo verdadeiro, é algo fidedigno. Um médico italiano, um médico que trabalha na Itália, ateu, de 38 anos. E esse homem trabalhando ali na Lombardia, na pior situação, na pior região da Itália, pessoas morrendo todos os dias. E esse homem diz então no seu testemunho que mais ou menos uma semana antes do dia que ele publicou esse testemunho, está em todas as redes sociais, você pode encontrar na internet, chegou naquele hospital um pastor de 75 anos. E aquele homem diz no seu testemunho: eu e todos os meus colegas médicos, nós acreditamos na ciência, nós somos ateus. E aquele homem, aquele pastor de 75 anos, começou a pegar nas mãos dos moribundos, das pessoas que estavam morrendo. Ele mesmo, aquele pastor, estava doente, estava gravemente enfermo. E ele começou a ministrar ao coração daquelas pessoas. E ele começou a ministrar no coração dos doentes. E depois de ministrar no coração dos doentes, aquele homem começou a ministrar no coração dos médicos, porque os médicos também já estavam desesperados, na situação de ter que escolher quem iria viver e quem seria deixado para morrer, porque não havia equipamento, não havia como socorrer todas as pessoas. E finalmente, no testemunho daquele homem, ele diz: finalmente aquele pastor de 75 anos também veio a óbito. Aquele homem morreu, mas antes de morrer, aquele homem transformou o ambiente daquele hospital. E aquele médico, Julian Urban, ele dá o seu testemunho, dizendo que ele podia encontrar Deus em meio à morte, em meio à peste, em meio à calamidade. Aquele homem foi alcançado pelo testemunho de um velho pastor de 75 anos, que nos seus últimos dias de vida não deixou de ministrar a paz, de ministrar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para aqueles que estavam sofrendo. Querido, é isso que eu quero dizer para você. As circunstâncias podem não ser as melhores. As notícias que você vê na mídia podem não ser as melhores. Você pode às vezes começar a ficar apavorado por ver cada vez mais notícias tristes, notícias terríveis. Eu quero que você entenda que a sua oração pode transformar a realidade. A sua oração pode transformar o ambiente. A sua oração pode trazer vida, pode trazer cura, pode trazer salvação para as pessoas que estão perdidas. Então, querido, não gaste o seu tempo acompanhando as manchetes da televisão. Eu não estou dizendo que você não deva se informar, mas procure fontes confiáveis de informação. O pastor Diego tem batido muito nessa tecla. Pare um pouquinho de se deixar contaminar e se deixar influenciar pela mídia. A mídia precisa vender, precisa de audiência. Infelizmente, o que dá audiência é a tragédia. Infelizmente, o que dá audiência é a morte. Então você vai começar a ver na televisão: olha, tantas pessoas morreram, uma pessoa muito jovem morreu, uma pessoa assim assado morreu. Querido, pare um pouco. Pare um pouco. Procure informação. Procure informação confiável. Procure informação de sociedades de medicina. Procure informação do Ministério da Saúde. Procure informação oficial nas fontes primárias. Mas você se informou? Acalma teu coração e dedique o tempo que você ia dedicar para as manchetes dos jornais. Dedique o seu tempo para orar.
Dedique o seu tempo para ler a palavra. Dedique o seu tempo para louvar e adorar a Deus, porque isso vai trazer uma transformação no seu coração, no ambiente interior, no seu ambiente interior. Isso vai trazer uma transformação no ambiente da sua casa. Isso vai trazer uma transformação no ambiente das pessoas que convivem com você. Não entre na pilha, não entre na loucura, na histeria de achar que todo mundo vai morrer, que tudo vai acontecer mal, que tudo vai terminar mal, porque essa não é a verdade. A verdade para aqueles que creem em Jesus, a verdade para aqueles que creem em Deus, é a palavra que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei da Babilônia. O rei fez uma estátua e disse: olha, agora vocês vão ter que se dobrar a essa estátua, senão vocês serão lançados numa fornalha ardente. E aqueles homens olharam para o rei e disseram: rei, nós não vamos deixar de adorar a Deus. O Deus a quem nós servimos tem poder para nos salvar. Mas ainda que Ele decida não nos salvar dessa fornalha, Ele continua sendo Deus e nós vamos continuar servindo. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida: o Deus a quem nós servimos tem todo o poder para nos livrar da peste, para nos livrar da morte, para nos livrar da enfermidade. Mas se for da vontade do Senhor não nos livrar da enfermidade, nós temos a certeza de que um dia nós estaremos no céu com o nosso Deus. Nós não precisamos temer a morte, porque o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus venceu o mal. Você não precisa temer. A sua vida não está na mão de um vírus. A sua vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. A sua vida está nas mãos dEle. Ele não vai deixar você sucumbir. Ele não vai deixar você cair. Ele vai te sustentar a sua destra. Ele vai sustentar você e sua casa, querido. Creia nisso, em nome de Jesus. A sua vida está firmada em Deus. A oração pode transformar a realidade. A terceira coisa que eu quero que você entenda é que nos momentos de crise, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Nos momentos de crise você precisa deixar fluir o que há de Deus dentro de você. Nos momentos de crise a oração pode transformar a sua realidade. E nos momentos de crise o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Se você está confinado à sua casa, se você está isolado em sua casa, você tem saído apenas para aquelas tarefas mais essenciais, ou para o trabalho, ou para comprar comida, comprar um remédio, e o resto do tempo você tem permanecido em casa, eu quero dizer para você: não deixe a sua casa se transformar numa prisão. Transforme a sua casa num lugar em que o Espírito Santo de Deus habita. Transforme a sua casa em um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem prazer em estar. Transforme a sua casa em uma igreja. Coloque a sua casa na presença de Deus. O melhor lugar para estar nos momentos de crise é perto do Senhor. E foi isso que Paulo e Silas fizeram no texto que nós acabamos de ler. Eles estavam numa masmorra, num lugar fétido, num lugar abafado, num lugar escuro, mas eles estavam na presença do Deus Altíssimo. Você pode fazer a mesma coisa na sua casa, querido. Você pode escolher estar perto do Senhor. Há um texto em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, em que a palavra de Deus diz assim. Eu quero convidar o Ramon, nós vamos louvar o Senhor daqui a pouco. A palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o verso 38, querido, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente nem do porvir,
Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento de crise, querido, escolha estar perto de Deus. Escolha estar na presença de Deus. Não é uma epidemia que vai te distanciar de Deus. Não é a preocupação com uma recessão econômica, de perder o emprego, que vai te afastar de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua perto de você. Deus continua querendo se revelar a você. Deus deseja ter um relacionamento com você. E talvez, querido, talvez esse momento de crise, esse momento de angústia, esse momento de medo até da morte, da enfermidade, tenha sido o terremoto que Deus precisou fazer acontecer na minha vida e na sua vida, para nós nos aproximarmos mais dEle. Eu quero desafiar você a se aproximar de Cristo, a estar mais perto dEle, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você tenha andado longe dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha gastado tanto do seu tempo em tantas coisas que agora, nesse momento de confinamento, de isolamento, não serve para nada. Tantas coisas que agora se revelam não ter tanta importância assim. Por isso eu quero desafiar você a fazer um compromisso de servir a Jesus, a fazer um compromisso de, nesse momento de crise, você se apegar a Ele, entregar a sua vida a Ele, onde quer que você esteja me ouvindo, onde quer que você esteja. Ainda não é o fim, ainda não acabou a esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quero convidar a pastora Divina, ela vai fazer um tempo de oração. Tome a decisão, querido, de estar perto do Senhor. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Amém. Vamos orar, né? Queridos, nós queremos agradecer todos vocês que estão conectados, né? São muitas pessoas
Eu vi alguns recadinhos, algumas orações que alguns irmãos colocaram, a Patrícia, a Roberta, que está nos acompanhando lá de Cuiabá, né? Ela está colocando a oração pela cidade, pelos familiares dela que está aqui em Paranaíba, né? Nós vamos orar por todos vocês que têm nos acompanhado, né? E nós confiamos num Deus que nunca nos desampara, né? Um Deus que está sempre conosco, um Deus que está sempre presente. E como a palavra diz, né? Em Romanos 15, versículo 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o coração o gozo, a paz, em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Para este tempo que nós temos vivido, é o tempo que nós precisamos buscar na presença do Senhor, porque nós cremos que Ele cuida de tudo, Ele cuida de todos, Ele cuida da nossa família, daquilo que é precioso para nós, né? Mas vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento, Deus, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Pai, guarda, Senhor Deus, toda a nossa casa, que o mal não chegue à nossa porta, ó Deus. Nós oramos e colocamos, ó Pai, todas as pessoas que estão, ó Deus, no grupo de risco, ó Pai, que são pessoas que, ó Deus, já têm uma idade mais avançada, ó Deus, ou que têm alguma enfermidade. Nós oramos, ó Pai amado, para que essa doença não chegue a essas pessoas que nós amamos, que são tão preciosas para nós. Pai, nós oramos, ó Deus, por todos os familiares, das pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar confortando o coração de cada um nesse momento, sabendo, ó Deus, que o Senhor vai guardar a casa, que o Senhor vai guardar a família, que o Senhor vai guardar, Senhor Deus, a saúde. Ó Pai, nós apresentamos também, ó Deus, as preocupações que os irmãos têm, às vezes, com a situação financeira. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, sem trabalhar e muitas vezes está preocupado, como será o dia de amanhã? Deus, nós servimos ao Senhor, o Senhor é um Deus que não nos desampara, o Senhor está conosco, que o Senhor possa, ó Deus, que o nosso coração possa descansar no Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor providenciará tudo para nós no dia de amanhã, na certeza de que nada vai nos faltar, ó Pai. Deus, esteja conosco, guarda a nossa cidade. Nós oramos pelas autoridades, que tenha sabedoria na condução e na direção da nossa cidade. Ó Deus, nesse momento, pelo nosso país, pelo presidente da República, pelas autoridades, ó Deus, que tomam decisões que influenciam a nossa vida, ó Pai. Dê a eles sabedoria. Abençoa, Senhor Deus, os médicos, os profissionais da saúde, ó Deus. Que o Senhor possa estar fortalecendo a fé deles, o ânimo, Senhor Deus. Porque eles têm se colocado na frente, ó Deus, têm arriscado. Mas, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los de todo o mal. Deus, abençoa, Senhor Deus, o nosso povo, a nossa igreja. Guarda e nos preserva, Senhor Deus. Guarda a nossa fé, para que a gente possa viver esse tempo, ó Deus, em paz na nossa casa, com a nossa família, ó Pai. Essa é a oração que eu faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Plácido para vir aqui. Nós vamos fazer uma oração, abençoando você, a sua casa, né? E que você esteja conosco amanhã. Todos os dias nós temos uma live às 19 horas. Tem uma palavra do Senhor para a tua vida, né? Que você possa ficar ligado, né? Manda essa mensagem para outras pessoas que não tiveram tempo de estar assistindo com a gente. E quero chamar a sua atenção para o número do telefone aí que nós estamos disponibilizando. Se você quer receber uma oração, esteja ligando, né? O número está aí disponível nas nossas redes sociais. Se você precisa de uma ajuda, você faz parte do grupo de pessoas que não pode se locomover, ir até o supermercado ou a farmácia ou alguma coisa, nós temos um telefone para você ligar e nós estaremos ajudando você, né? Queremos servir você. Então esteja atento, né, às nossas redes sociais, aquilo que nós como igreja estamos disponibilizando para ajudar você nesse momento. Glória a Deus. Nós estamos encerrando essa live e eu quero dizer para você que todos os dias às 19 horas nós estamos com a nossa live. Na quarta-feira, como nós temos as células acontecendo virtualmente,
a live é às 8 da noite. Então, todos os dias da semana, às 7, exceto quarta-feira, às 20 horas. Então, 19 horas nos outros dias, às 20 horas na quarta-feira. E você é nosso convidado para nos acompanhar, para comentar, mandar o seu pedido de oração. Há vários pedidos de oração que as pessoas foram compartilhando conosco aqui durante essa live. E nós vamos estar colocando diante de Deus cada um deles. A irmã Glaucia pediu pela vida da Giovanni, está com o coronavírus, foi diagnosticada com o coronavírus. Nós vamos estar orando também pela vida dela. O José Carlos Queiroz, nós já estivemos em oração e vamos continuar orando para que Deus opere um milagre na vida dele. Está internado lá em Três Lagoas. Pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que não têm como deixar de trabalhar nesse tempo, porque são importantíssimas. Nós vamos estar orando por todas essas pessoas. E nós vamos estar também abençoando a sua casa, abençoando a sua vida. Por isso eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Eu quero proferir uma palavra de bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do amado Espírito Santo de Deus esteja com você que está nos ouvindo. Esteja com cada pessoa que hoje tem que sair da sua casa para trabalhar, para servir outras pessoas. Pessoas que trabalham na área da saúde, da limpeza, da segurança pública. Pessoas que estão trabalhando para que haja comida na mesa das pessoas, remédios. Nós abençoamos todas essas pessoas e abençoamos todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra e declaramos proteção, declaramos vida e saúde sobre o povo de Deus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido. Deus esteja com você. Deus te guarde, guarde o teu coração, guarde as suas emoções. Deus te fortaleça, em nome de Jesus, amém.